Enquanto eu atendi, eu recebi pacientes border que chegam assim, eu sou TDAH. Tem aqueles que só são borders e não entenderam o mecanismo. Ele precisa muito da validação do outro. Com certeza. Justamente por ter uma autoimagem muito instável, uma identidade muito instável, né? E justamente por isso, outros sintomas também acabam aparecendo, como a dependência emocional, né? Porque Exatamente. acaba projetando no outro a imagem da sua própria identidade. Então, a identidade do casal vira a própria. Quando tem uma suspeita de que pode ser que tem um desvencilhar, não é só um desvencilhar, é um se apagar ou deixar de existir, ou como se estivesse morrendo mesmo. Uhum. Então, essa dependência dependência emocional, ela na minha opinião, é reflexo dessa falta de identidade. Total. Assim como essa necessidade muito grande de validação externa também, né? Agora, Fábio, você acha que existem fatores sociais que colaboram para o sintoma? Tipo assim, um abuso, uma violência, um impacto forte emocional dentro da estrutura dela, da personalidade, na construção, que possa colaborar para isso? Com certeza. A gente vê que os traumas, né, que aconteceram, esses fatores ambientais, eles predispõem muito, né? Transtornos de impulsividade, esses transtornos assim. Então, claro que não é obrigatório, pode ser que seja só pela genética. Não é obrigatório. Talvez os que têm os fatores ambientais, do tipo abuso, traumas, talvez tenham quadros mais graves. Sim. Né? Pode potencializar mais. Potencializar. Né? Eu costumo dizer que às vezes o transtorno fica ali dormindo. Aí o trauma é o que vai lá e acorda o transtorno e faz ele se manifestar. E às vezes é o que faz a pessoa ir de uma personalidade borderline, ou seja, que tem aqueles sintomas, mas consegue levar a sua vida. Mas né? sem grandes disfuncionalidades. Isso. Seria o traço. Isso, o traço, exatamente. Mas é o que faz ele ir do traço para o diagnóstico. Disfuncional, exatamente. Que daí começa a trazer prejuízo funcional, prejuízo no trabalho, nas relações sociais, né? Mas o trauma, a gente sabe que ele predispõe bastante. Predispõe muito. E não necessariamente um trauma físico, um abuso. Pode ser um ambiente invalidante, um ambiente que não ouve, que não acolhe, né? Até pela hipersensibilidade, né? Também. Então, exatamente. O trauma para eles, muitas vezes, é uma coisa que pra gente, entre aspas, seria uma coisa boba, natural, mas pela hipersensibilidade, eles acabam aumentando, tem uma lente de aumento, né? Sim. E também por fatores cerebrais, né? A gente vê que a amígdala não é algo muito consolidado ainda, mas a gente vê que a amígdala tá meio que hiperativa, né? Exatamente. Então, pontos ali acabam sendo percebidos, detectados com muito mais vigilância, né? E explica essa hipersensibilidade também. E o córtex pré-frontal, ele tá um pouco hipoativo. Então, o controle dos impulsos ali vai ser muito prejudicado. Que é uma hipoatividade bem diferente do TDAH. Que é uma hipoatividade exatamente por sobrecarga. Ele não dá conta de tanta emoção que a amígdala joga. Então, chega uma hora que ele não consegue. Que é diferente do TDAH. Porque você pode, por exemplo, numa neuroimagem, ter hipofuncionamento nos dois casos. Mas é muito diferente. E às vezes a gente olha e não dá pra também diferenciar, tem que saber o contexto, né? Tem que saber o contexto. Exatamente. Por isso que eu vejo muita gente confundir. É muito comum, enquanto eu atendi, eu receber pacientes border que chegam assim, eu sou TDAH. Aí eu falo, tá bom, vamos ver a história, Tem uns até que são TDAH com traço border. E tem aqueles que são border com traço TDAH. E tem aqueles que só são borders e não entenderam o mecanismo. E acontece muito de irem para o ambulatório e eles já são pessoas muito intensas. Aí vai lá, o que acontece? Passa um psicoestimulante. Nossa. Aí às vezes a impulsividade vai aumentar. A irritabilidade. Exatamente. Sintomas ansiosos, né? Acontece muito isso. Tem bastante mesmo. E o trabalho que dá pra gente tirar, né? Porque ele chega com um psicoestimulante, ele se acha ótimo, porque ele tá disposto. Foi o que você falou, eles têm uma fadiga, né? Eles têm um cansaço ali de excesso de emoção. Então eles se sentem ótimos, só que tem que eles estão explodindo o tempo todo. A instabilidade fica muito maior. Quando você diz, vou tirar, você tem que... Difícil, mas eu sempre tive uma coisa. Border é muito difícil. Até ele aceitar e entender seu funcionamento. Porque depois que ele aceita e entende... talvez seja o paciente mais fácil. Porque ele se estuda a um ponto que ele fala... Teve uma vez que eu falei assim, eu acho que isso aí foi por isso. Essa paciente olhou para mim. Não, Bia, não foi.
Foi por isso. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, absoluta, por isso. E ela me provou, eu falei, você tá certa. Eu não tinha visto por esse ângulo. E não tinha mesmo, né? A partir dali eu comecei, gente, a gente tem muito que aprender com border. E teve isso, uma coisa, teve gente que falou assim, o que você aprende com border? Porque tem colega que chega para você, para que você está gastando teu tempo? Para que Falei, cara, dá para aprender tanta coisa. E assim, uma das coisas que eu aprendi com border é sobre o que é amor de verdade. Por eles não saberem, por eles confundirem, ter essa disfuncionalidade do amor, você pode observá-los e falar, isso não é amor. Então você começa, filosoficamente, eu nego e começo a ver, gente, o amor não é isso. É um movimento dialético, né? É um movimento dialético, né? Dessa comparação. Por isso que a terapia dialética é tão boa, né? Exatamente. A terapia dialética, ela vai tanto trazer um aceitamento total, né, das suas nuances, das suas características, como fazer esse movimento mesmo, de pegar, aceitar totalmente ou rejeitar totalmente, ver quais seriam as consequências daquilo e traçar um caminho do meio, né? Exatamente. E eles são muito inteligentes. Então, quando você põe essa dialética muito claramente, é claro que não na hora que eles estiverem sobre forte emoção, não, nem a gente, né? A gente não vai. Mas quando cai ali o nível da instabilidade, eles param e eles vêm direitinho. Começam a perceber também, olhar para trás e ver que muitas das indignações, das inflexibilidades que eles tiveram, se deram por conta da sua personalidade, né? Então também quando eles percebem isso, eles olham para trás e falam, nossa, caramba, foi por isso, exatamente. Então isso também ajuda muito no tratamento, né? Porque a pessoa, por mais que exijam em alguns momentos que a gente tire, por exemplo, um psicoestimulante, tem muito paciente que toma esse psicoestimulante e toma benzodiazepínico para dormir. Não, uma loucura. Assim. Né? O pé no freio no acelerador, né? Não, e se automedicam muito facilmente. Exatamente. E é difícil mesmo de tirar. Até porque, muitas vezes, quando a gente estabiliza, eles não gostam também de não ter aquela intensidade. Eles precisam, eles sentem falta da adrenalina. E a gente fala, não, mas a gente vive assim, é assim que, né? Mas muitos não aceitam e querem aquela intensidade de novo. E nesse momento que é importante, né? Esse apoio da terapia e, de repente, um tratamento ali que estabilize mais o humor e que não lentifique tanto, né, o paciente, para ele não sentir essa diferença muito grande. Tão sem identidade, né? Isso. Porque já tem uma dificuldade de identidade. Sim. Aí ele pega um pouquinho da emoção para ter identidade. Aí quando você tira zero, aí ele não é nada mesmo, né? É verdade.